Aí a gente até entra, Maurício, na parte dos problemas, que infelizmente não são poucos, né? A gente tem problemas desde lá na planta, como a gente conversou, a própria qualidade do empreendimento na entrega e depois os problemas que ocorrem durante a operação hoteleira, né? Então até aquilo da CVM na planta que exige uma série de requisitos para mostrar para os interessados o risco existente nessa modalidade, nesse formato condo hoteleiro, os contratos conjuntos e os porquês você tem que assinar esses contratos conjuntos e o que eles significam, né, no fim do dia, geram oferta perante a CVM uma caracterização de oferta irregular. Existe na CVM uma própria normativa dizendo que empreendimentos condo-hoteleiros, que são SICs, os contratos de investimento coletivo, ou eles devem ter a aprovação da CVM prévia à divulgação, ou a dispensa prévia desses requisitos. Então, se isso não acontece, se a incorporadora, a operadora hoteleira não entram com pedido ou de dispensa ou de autorização, elas estão ofertando de forma irregular um investimento financeiro. Tá? Então, existe uma previsão expressa lá no normativo da CVM exigindo essa postura do ofertante e da operadora hoteleira, né, Maurício? Isso até depois, né, se a gente tivesse conhecimento disso na planta, certamente haveria uma reflexão muito maior de que, nossa, não funciona desse jeito, não sei se eu quero assumir esse risco, não sei se é melhor eu aplicar na poupança, não sei se é melhor eu comprar um CDB, um título público, né? Ou migrar para um imóvel residencial, onde eu vou alugar, né? Um comercial, onde eu tenha o poder de decidir quem eu quero ter lá né, como locatário, o preço que eu vou cobrar. Nada disso você tem no condotel, né? Não, perfeito, né? E aí a gente pode falar que na planta, né, de todos esses problemas que a gente relatou, a gente pode concentrar tudo isso na questão da oferta, né? Botar numa embalagem de uma oferta que no direito do consumidor recebe o nome de publicidade enganosa, né? E isso afeta diretamente a liberdade de escolha de quem está ali fazendo a aquisição daquele empreendimento. Tudo isso, né, pode ser discutido judicialmente. A propaganda enganosa, na verdade, a transparência na propaganda, o direito à informação plena, em linguagem facilitada, isso são direitos básicos do consumidor. E uma vez existindo um normativo da CVM explícito, demonstrando quais são esses passos que devem ser seguidos para se garantir esse direito pleno à escolha, e a gente observando que na prática isso não se traduz na realidade, né? Ao contrário disso, a gente já se deparou aí com prospectos onde se garante um retorno, né? Seja, olha, um retorno de R$ 4.000 por mês, R$ 3.000 por mês, ou um percentual sobre o valor investido fixo, né? Uma garantia efetivamente de retorno, que a gente sabe que lá na frente não vai se concretizar, né, por tudo isso que a gente já colocou. Então, nesse momento da aquisição, né, o grande gargalo está nessa questão da informação, que ela é sonegada aos investidores, que acabam tomando uma decisão baseada muitas vezes, né, nas suas experiências imobiliárias e na expectativa de retorno dessas experiências imobiliárias, sem saber que, na verdade, estão entrando num investimento de risco, e de um certo risco, né? Porque vai depender de N fatores de mercado para viabilizar com que a operação dê certo, né? Seja a escolha do local onde o empreendimento foi construído, seja do momento econômico, enfim, seja do nível de concorrência
que vai existir no entorno daquele empreendimento, são muitas variáveis que vão compor o resultado final, sem falar dos problemas, né? Pensando aqui em condições normais de temperatura e pressão. Então, já são inúmeras variáveis que vão compor o resultado disso aí e que tem que ficar muito claro para o consumidor. E que, se não ficar claro para o consumidor, fica configurado publicidade enganosa, vício de consentimento, portanto, na hora de aderir a esse tipo de projeto, o que garante o direito de desfazimento. E tem também, né, Maurício, na própria entrega do empreendimento, que é a fase seguinte, né, a fase 2, a questão da qualidade, né? Como a qualidade do empreendimento, a infraestrutura, afeta diretamente na operação, né? E também na percepção de nós, consumidores, de que estamos comprando algo que não nos foi entregue, né? Entregue fora dos padrões aí do memorial de incorporação, do próprio prospecto, que garantia um certo nível naquela infraestrutura. Então, por exemplo, você se depara com um problema no ar-condicionado, um problema na infraestrutura lá da piscina, o restaurante que tem que ser interditado, porque não tem lá as normas de segurança adequadas. Tudo isso abala a expectativa de ter um empreendimento minimamente qualificado para a operação hoteleira, né? E nisso, a gente tem visto até a possibilidade de ações de desfazimento por falta de cumprimento do contrato, não é isso? Exato, porque, veja, da mesma forma que quando você tem a propaganda enganosa, que lhe garante o direito de desfazer o negócio porque lhe foi sonegada uma informação relevante para que você pudesse tomar essa decisão, uma vez superado esse momento, você tomando a decisão, no mínimo, né, para a gente ter aquelas condições normais de temperatura e pressão que eu fiz menção anteriormente, você precisa que a obra seja entregue devidamente com a qualidade que dela se espera. Quando isso não acontece, isso vai afetar o bolso direto de quem investiu, porque você vai comercializar menos unidades, seja porque elas não possam ser comercializadas fruto de um problema no ar-condicionado, seja porque elas deixem de ser procuradas pelo público que vai consumir essas unidades hoteleiras, por ali não poder utilizar uma piscina, por não ter um restaurante, por uma má avaliação que sugere também nas redes onde se comercializa esse tipo de empreendimento. Isso vai afetar a expectativa de retorno, e não aquela expectativa de retorno relacionada com aquilo que é mais individual de cada um. Eu espero que isso me renda 1%, 2%. Não. A expectativa de retorno que se tem, olha, 100% das unidades vão estar à disposição, boa parte delas vão ser comercializadas, isso vai gerar um valor do pool que vai viabilizar a remuneração minimamente adequada para que o empreendimento seja interessante. Quando isso não se confirma, o consumidor, aí, os investidores, os pequenos investidores, também têm o direito de desfazer esse negócio e, inclusive, até pelo que a gente já colocou, como tanto a administradora hoteleira como a incorporadora agem conjuntamente desde o projeto, elas têm que responder solidariamente por isso. Então, uma ação de desfazimento pode e deve ser movida contra ambas, a incorporadora e a administradora hoteleira, para que elas conjuntamente arquem com o ônus de devolver o valor investido, corrigido monetariamente, e que a unidade seja aí devolvida a quem de direito. Se vai ficar para a incorporadora, se vai ficar para a administradora, isso é um problema deles, que inclusive na prática a gente já vê que isso é tratado nas defesas quando se pretende o desfazimento por vício no negócio, né? Por vício na entrega do empreendimento. Eles já fazem ali uma amarração jurídica até para dividir aí as responsabilidades numa eventual condenação no desfazimento, né, Marcos? E além dessa questão, né, Marcos, da qualidade da entrega, como você também muito observou como investidor, tem a questão da operação, que também gera prejuízo para esses investidores, seja em razão das divergências de interesse, seja em razão da concentração das unidades e da destinação aí dos FIIs,
isso gera prejuízo também para os investidores. Né, Marcos? Você observou bem isso. É porque, Maurício, o que acontece? Muito daquelas promessas que são feitas lá atrás, na planta, não se concretizam na operação. Então, por exemplo, a expectativa é que esse empreendimento seja voltado para um público empresarial. Né? Aí você, para conseguir se cadastrar como fornecedor dessa grande empresa que vai atrair esse público, né, de executivos para o seu hotel, você não tem uma certidão negativa que é exigida. Você não consegue abrir um CNPJ, a operadora hoteleira não abre um CNPJ. Tem uma série de pendências que inviabilizam se concretizar aquele discurso feito lá atrás. E, por outro lado, por haver esse descasamento de interesse, a operadora e mandatária, para elas interessa muito mais o que está entrando, a receita, e não o resultado, que para nós é a única coisa que interessa. Você tem situações que você acaba se deparando de, às vezes, um fundo de reserva que não é destinado de forma correta, não é sequer captado, não é retido um fundo de reserva, não é aberto uma conta em nome do condomínio para gerir esse fundo de reserva. Você pega situações em que por que você está usando uma lavanderia a 200 quilômetros do seu hotel, né? Gerando custo de deslocamento maior, gerando uma ineficiência operacional, né? Você fica refém aí de algumas ofertas de marketing, publicidade, às vezes, que não tem um caminho, que não tem, né, uma estrutura para atrair o público certo, aderente ao teu empreendimento. Né? Muitas vezes você tem a questão de esperar ter um retorno com o restaurante, com estacionamento, que é o que estava prometido lá atrás, e quando você vai começar a ler com mais calma os informes, você vê que a destinação disso não é feita em prol dos investidores, isso fica com a operadora, né? Isso fica com a incorporadora. Então você tem um descasamento muito grande na própria operação. E a gente vê que muitas vezes a desculpa usada pela operadora hoteleira mas existe muita concorrência aqui agora, muitos hotéis foram abertos na região. Só que ela esquece de dizer que boa parte desses hotéis foi ela que abriu, né? É dela também, de outras bandeiras dela. Então ela acabou aumentando o pool de oferta, e depois ela joga isso de que, olha, existe uma oferta, eu não sabia, isso está diminuindo o número de hóspedes, porque estão se hospedando em outros. Mas espera aí, você está administrando esses outros também. Você tem, muitas vezes, a justificativa, e eu ouço disso desde 2010, econômica. A culpa é do pré-sal, a culpa é da Lava Jato, a culpa é do governo. Aí você começa a ver os números e vê que as despesas, elas são infladas, são ineficientes. Por quê? Porque para a operadora, para a mandatária, não importam os custos, né, de forma imediata. Então, para ela, o que importa está lá em cima, receita entrando. Né? Então, isso é um descasamento muito grande de interesse, que é a maior parte do casamento, né, que a gente faz. Geralmente 9, 10 anos que a gente assina aquele contrato, que uma operadora vai ficar à frente, e durante esse tempo se acumulam prejuízos na operação. Você não vê, o investidor não vê um centavo nisso, e aí você começa a participar, o conselho começa a ter acesso às informações, são difíceis de obter por conta das mandatárias, né, que a gente vê que efetivamente, no fim do dia, não representam os interesses dos investidores. Né? Por quê? Porque elas estão naquele pool de atores que estavam junto desde o começo, lá da oferta irregular. E aí, o que se faz, né, Maurício, nessa fase? Perfeito, né? Na verdade, né, aquela questão do risco do empreendimento, do tipo de negócio, ela só é informada para os investidores a hora que o resultado passa a não vir. Né? Então, no momento da venda,
é um investimento sem risco, praticamente com um resultado garantido. Quando o resultado não vem, eles te informam que esse é o risco do negócio que você escolheu, né? E que muitas vezes esse risco, como você bem colocou, é criado por eles mesmos, através da criação de um mercado concorrente no entorno, que eles sabem que vai prejudicar cada um dos investidores, mas que para eles é tudo deles, né? Tudo está indo para o mesmo bolso. E aí a gente tem que passar a pensar no que a gente pode fazer, né? Então, da nossa experiência, daquilo que a gente já tem estudado, então, por exemplo, quando a gente está falando de propaganda enganosa, né? Ou seja, de vício de consentimento, de não informação adequada em relação ao formato desse projeto para aquele pequeno investidor, e isso gera para ele um direito de desfazimento do negócio jurídico, né? Então, ou seja, pedir a restituição do valor pago porque ele foi enganado. Ele é o famoso comprou gato por lebre, né? no ditado popular. Então, ele pode buscar, sim, o judiciário para ver esse negócio desfeito, receber devidamente atualizado o valor, né? E devolver a unidade para que aí a incorporadora e a administradora hoteleira façam o que bem entenderem com ele. Inclusive, nesse tipo de ação, pode-se buscar o que você deixou de ganhar com aquele valor que ficou bloqueado, né? Um eventual dano moral, né, ao consumidor, porque ele foi exposto a uma situação de ridicularização pela ausência de informação, né? Ele acreditou, ele foi feito de inocente, né? Foi tratado, aí trazendo para mais um ditado popular, foi tratado como café com leite aí nesse negócio. Então, tudo isso embasa aí um direito de desfazimento, né? Também embasa um direito de desfazimento, viu, Marcos, a questão dos vícios, né? Então, a existência de qualquer vício que comprometa a operação como um todo, e isso vai gerar o resultado esperado pelo investidor. Então, qualquer tipo de vício, seja na sua unidade individual, na unidade de um terceiro, na inviabilidade na comercialização das unidades, na área comum, na questão, por exemplo, que você bem colocou, que você trouxe da experiência prática e fruto das nossas inúmeras reuniões, das promessas que são feitas de que, olha, o estacionamento vai ser destinado para remunerar os investidores e depois não se concretiza, o restaurante, o bar, tudo isso também gera um direito de desfazimento pela frustração de uma expectativa. A minha expectativa era receber a minha unidade ou as minhas unidades que eu fiz a aquisição durante ali o processo de prospecção por parte da incorporadora e da administradora, devidamente capazes de gerar o resultado, né? Lógico, pode ter situações de risco que inviabilizem o retorno, mas eles têm que estar, pelo menos no campo hipotético, preparados para receber a demanda, e o que muitas vezes não acontece. Então, tudo isso que a gente colocou dá direito a uma ação de desfazimento. Isso falando individualmente, né, Marcos? O que cada investidor pode fazer para, de certa forma, vamos dizer assim, sair desse problema, né? Devolver o problema para a incorporadora e para a administradora hoteleira. Agora, existem também formas que as pessoas podem agir aí conjuntamente, através de uma ação conjunta, que é para buscar aí uma melhor administração desses condotéis, né? Seja através de denúncia para o Ministério Público, buscar lá os institutos de defesa do consumidor, como é o caso do IDEC, o próprio PROCON, que deve também aí resguardar os interesses desses consumidores, a formação de associações, né, voltadas para brigar por esses interesses, associações efetivamente que representem os interesses dos investidores, que a gente sabe que muitas vezes a gente vai buscar em outras associações essa ajuda, mas elas são coordenadas pelos interessados na outra parte, né? Então, a livre associação é um direito garantido constitucionalmente aí para que as pessoas possam buscar os seus direitos. Inclusive, aproveitando esse gancho que você falou das questões coletivas, né, Maurício, que a gente tem visto nessa questão da gestão da operação hoteleira, que para boa parte, né, há esse descasamento,
A gente sabe que existe uma ineficiência, né, muitas vezes que é natural, e existe uma ineficiência artificial que muitas vezes prejudica o direito de recebimento de qualquer valor dos investidores, né? E aí a gente consegue, por meio da contratação de uma empresa aí de auditoria, realmente verificar, né, a operação, os custos, as despesas, fazer uma comparação com a performance de outros empreendimentos do mercado, para aí sim verificar, olha, porque a operadora hoteleira teve uma gestão temerária ou uma administração ineficiente, isso me gerou um prejuízo. Ou muitas vezes me fez deixar de ganhar o que poderia ter sido melhor auferido por conta de uma melhor gestão. Então, coletivamente, né, Maurício, a gente está trabalhando até nesse aspecto de, por meio de um laudo com uma empresa, entrar na operação, fazer um double check, uma comparação no mercado e trazer quantificativamente, quer dizer, em número, quanto que foi perdido ou deixado de ganhar por nós por conta daquela operadora hoteleira, né? E aí você entra aí com uma ação de indenização, né, desses prejuízos, não é isso? Exato, a indenização dos prejuízos ou até eventualmente para buscar a troca, né? Trocar a administradora. Porque, como o Marcos colocou, você assina um contrato inicialmente em que você se amarra a uma determinada bandeira, às vezes por um período de 10 anos, né? E para você quebrar esse contrato, nada melhor do que você demonstrar objetivamente, através dos números, que ali existe uma ineficiência que não é excusável e que está trazendo prejuízos consideráveis para esses pequenos investidores iludidos lá atrás, com a existência de uma grande bandeira sendo uma garantia de que haveria o retorno, né? Inclusive, a gente até tem buscado auxílios em empresas júniores para não gerar um custo excessivo para esses investidores que já estão aí no prejuízo, né? Que tem um custo bastante atrativo, que se consegue aprovar em assembleia, utilizar, às vezes, aí, o fundo de reserva, e você tem um laudo, um documento que demonstre, né, não só a comparação entre administradoras hoteleiras, empreendimentos e até, né, com tipos de investimentos diversos, né, para demonstrar, inclusive, a questão de que, olha, isso é um negócio que só uma parte vai ganhar certo e, com toda certeza, não vai ser o pequeno investidor. Então, basicamente, são esses fronts que a gente pode trabalhar individualmente e coletivamente para tentar, de alguma forma, minimizar, né, o prejuízo. E uma questão que eu queria colocar, até, Marcos, e que a gente tem visto que é bem interessante, é que, mesmo agindo individualmente, se houver uma coordenação coletiva, né, ou seja, que as pessoas sigam uma mesma linha de ação ainda que individualmente, isso é muito importante para mostrar para o judiciário local que existe um problema semelhante, né, e, de certa forma, trazer aí um efeito mais esclarecedor para o juiz, ele deixar de enxergar aquilo apenas como um processo, mas como uma situação, como um caso a ser resolvido, né? E seja também para demonstrar, tanto para a administradora hoteleira como para a incorporadora, que vocês não estão sozinhos, que vocês estão juntos e que juntos são mais fortes, né? E isso facilita, inclusive, um poder de barganha numa mesa de negociação para um eventual acordo. Então, quanto mais vocês se mobilizarem para agir conjuntamente, e agir conjuntamente não necessariamente significa agir através de uma ação coletiva, de uma ação civil pública, pode significar agir conjuntamente através de ações individuais, isso vai ser de suma importância para o resultado final e para, de certa forma, vocês conseguirem aí recuperar uma parte ou integralmente esse valor investido, né, Marcos? E acho que esse é o último ponto, de que por onde começar, né? Eu participo já desse empreendimento há algum tempo, e hoje a coisa está mais avançada, então eu tenho a minha ação de desfazimento individual, e coletivamente a gente já está estruturando aquela ação de reparação, de indenização por conta da operação hoteleira ela ser deficitária, com laudo, né? Só que isso partiu da onde? Começou com alguns pequenos investidores insatisfeitos com a situação.
Então, esse é um primeiro ponto de partida, né? Reunir os investidores que estão aí com as mesmas angústias, sentindo aí os mesmos problemas, e começar esse diálogo. O segundo passo é isso ser encabeçado por um conselho, né? Geralmente o conselho aí dos condotéis formados pelos investidores, comece a ganhar um pouco mais de musculatura, e aí fazendo notificações para a mandatária, que a gente sabe que não representa, e para que ela faça muitas vezes a primeira ponte com a operadora hoteleira, mas que depois, ganhando corpo, o próprio conselho consiga se fazer ouvir pela operadora. O passo seguinte entraria por essas negociações coletivas, seja por meio aí de tratativas extrajudiciais, por meio de reuniões, ou por ações individuais, como o Maurício bem colocou, né? Hoje a gente está nesse empreendimento aqui com cerca de 20 ações, né, Maurício, individuais, indo por uma coletiva, e a gente vê que começamos a ser ouvidos pelo pessoal de lá, pelas operadoras, pela incorporadora, pela mandatária. Isso começa a nos dar mais credibilidade de que simplesmente não é um ou outro que está se queixando de não estar recebendo nada. Existe uma insatisfação geral com o modelo Condotel. Isso parte para, no fim do dia, uma associação. E aí você ganha, como o Maurício falou, uma audiência muito maior, te dá a possibilidade de entrar com uma ação civil pública, dá uma possibilidade de se pleitear politicamente uma bandeira perante um vereador, um deputado, e aí sim uma reflexão, inclusive regulatória perante a CVM, de que esse modelo, CVM, por mais que você tenha colocado no seu guarda-chuva de fiscalização, no fim do dia não está funcionando. Isso precisa ser revisto, para que menos pessoas se iludam com esse formato. Tá? Então, acho que, Maurício, da nossa parte, eu, enquanto investidor inconformado, insatisfeito e prejudicado com esse modelo, e ao mesmo tempo, enquanto advogado, né, junto com você, junto com o nosso escritório, já conhecendo em detalhes aí o modus operandi, o que se pode fazer, como tem que se fazer, acho que a ideia é transmitir essa mensagem para o máximo de pessoas possíveis que ou já adquiriram, estão passando por essa angústia que eu passo, ou que enxergam um retorno interessante nesse modelo, como na verdade, né, não é, né, Maurício? É isso aí, acho que a gente até se estendeu, mas é importante para passar essa mensagem, né? A gente vai deixar ao final aqui alguns contatos para que se alguém tiver alguma dúvida, quiser algum outro tipo de informação, receber os nossos informativos específicos para essa área de Condotel e nos colocar à disposição, né? A gente está aí, em especial, em função do Marcos, que de certa forma foi um pioneiro aí no condomínio no hoteleiro onde ele é investidor, capitaneou aí uma turma para o seguirem, o que já migrou para outros empreendimentos. Então, quer dizer, a gente já tem outras ações sendo distribuídas em outros tipos de empreendimentos e estamos começando a ser ouvidos e queremos compartilhar aí essa experiência que tem sido bem sucedida com os demais, para que, como o Marcos falou, né, a gente possa evitar que o maior número de pessoas se iludam, às vezes, com algum tipo de perspectiva que se tem em função de uma publicidade não tão honesta, né, na hora da comercialização desses empreendimentos, e, ao mesmo tempo, dar uma luz no final do túnel, né, para aqueles que já se frustraram e que já estão em prejuízo fruto desse tipo de negócio. Tá bom? Eu agradeço aí quem pôde assistir em meu nome, em nome do escritório, e mais uma vez estamos à disposição.